tinha motivado o intelectual francês do século XIX a reconhecer na teoria espírita o potencial de transformar o mundo. No entanto, esse entusiasmo não corresponde ao que hoje se divulga. Sejam opositores ou simpatizantes, adeptos ou divulgadores, todos desconhecem o verdadeiro espiritismo. A revolução espírita está esquecida. Após décadas de pesquisa em fontes primárias e documentos inéditos, acessando obras, jornais, revistas e folhetos do século XIX, além das bases digitais de bibliotecas de todo o mundo, chegou a hora de resgatar a doutrina espírita original. Com a capacidade de superar as enfermidades morais, atualíssimo e liberal, o Espiritismo, tal como foi proposto por Allan Kardec, é a solução definitiva para a crise moral da humanidade. Adquira o livro Revolução Espírita, a Teoria Esquecida de Allan Kardec, do comunicador Paulo Henrique de Figueiredo, em mundomaior.com.br ou pelo telefone Operadora 11 4966 5775. Boa noite, Marquinhos. Boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo. Seja muito bem-vindo aqui no Centro Espírita Zilda Gama. Nós estamos muito felizes, mais uma vez, com a sua presença, trazendo sua palestra, tá, meu querido? Para nós é uma honra, tá? Nós é que agradecemos. Eu vou, então. Eu que agradeço a oportunidade. Tá bom? Muito bom, nós que agradecemos também. E agradecemos a Deus, né? Porque é uma oportunidade que Ele nos dá. Nós vamos, então, já cumprimentando nossos amigos que estão nos acompanhando. Sejam também muito bem-vindos e que possamos aproveitar tudo aquilo que for nos passado hoje. E nesse momento, então, unidos no mesmo pensamento de fé, de boas vibrações, elevamos nosso pensamento a Jesus, nosso mestre amigo, a Deus nosso Pai, para agradecer por mais essa oportunidade. Estamos aqui com o nosso querido companheiro de jornada, o Marcos, é aquela pessoa que está no nosso coração. Ele é palestrante, ele é estudioso, é um tarefeiro do Centro Espírita Allan Kardec, de Além Paraíba, e que nós pedimos a Deus para abençoar esse centro e todos aqueles que nos acompanham e que trabalham pela doutrina espírita. Senhor, mais uma vez, pedimos que estejamos abertos a esses ensinamentos que o Marcos trouxe com tanto carinho, que preparou para nós. Então, que possamos estar abertos a esses ensinamentos e para poder colocá-los em prática. Então, Senhor, agradecemos também a nossa mentora Zilda Gama e pedimos que continue nos abençoando. Que assim seja, graças a Deus. Então, Marquinho, a palavra é toda sua. Muito bem, nós agradecemos, né, por essa oportunidade. É um prazer, né, poder estarmos juntos para esse momento de estudo, momento onde nós podemos rever
aí a boa mensagem, aprofundar os nossos conhecimentos, estar envolvidos num momento assim muito especial, dado ao que o fato de voltarmos a nossa atenção, voltarmos o nosso pensamento, entrar nessa boa sintonia com a mensagem de Jesus, isso pode nos propiciar. E dessa forma nós vamos colocando em nosso reservatório de conhecimentos informações que são imprescindíveis, porque nós precisaremos, né, dessas informações em diversas das situações, né, de nossa caminhada. A princípio, chega a informação, então essa informação fica em nosso reservatório, nossa mente, e as situações diversas, né, da caminhada farão que, em determinados momentos, nós precisemos desse material que a gente arquivou. Então, são situações que a gente vive, que nós vamos passar, várias já passamos, e tudo que a gente angaria de conhecimento nos leva aí a termos uma força maior, um entendimento das coisas, da vida. E a doutrina, ela possibilita para nós esse entendimento, né, das coisas da vida. Quanto mais nós estudamos, quanto mais nós tomamos conhecimento de textos, desde os textos bíblicos, principalmente os textos do Novo Testamento, quanto mais nos envolvemos, né, com a mensagem de obras diversas, mais conclusões importantes nós desenvolvemos, mais conclusões nós alcançamos. Tudo isso com a base que a doutrina nos oferece. Aí vamos uma mensagem, vamos lá naquele determinado tema, com esse alicerce, né, que a doutrina oferece, nós entendemos bem o tema que a gente está envolvido ou a situação que a gente se envolve. Nós estamos desenvolvendo, né, esse ano foi um ano que a gente preparou. É muita palestra. Nós tivemos aí a oportunidade de desenvolvermos, de prepararmos muitos temas. E o tema atual, que é a parábola do rico e do Lázaro, e os princípios da doutrina espírita, e nós fizemos esse acréscimo porque a gente ouve, eu mesmo já desenvolvi esse tema, a parábola do rico e do Lázaro, em diversos momentos. Observando aqui, até nas palestras que eu tenho aqui arquivadas no meu notebook, tem pelo menos 3 momentos da parábola do rico e do Lázaro. Mas nós acrescentamos os princípios básicos. Qual é o objetivo? E o porquê nós fizemos esse acréscimo? Quase todas as oportunidades, os momentos, a gente está na rádio, né? Eu estou na rádio, meu programa todos os dias, então a gente discorre, a gente ouve pessoas, a gente discorre sobre assuntos vários, noticiamos assuntos vários. Temos nas quartas-feiras o nosso culto do Evangelho e várias das abordagens feitas, dos assuntos que surgem, eu lembrava da parábola do rico e do Lázaro, mostrando essa parábola das consequências, né, que se dão conosco de acordo com as nossas obras. Gente, é uma mensagem
cristã. A parábola do rico e do Lázaro é uma citação do Mestre na anotação de Lucas 16. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16. Lucas fez essa anotação, Kardec buscou no capítulo 16, dentre outros detalhes, trazer-nos essa passagem da parábola do rico e do Lázaro. Então, em várias situações, como eu mencionei. E os princípios da doutrina espírita, a princípio, ou se formos destacar os 5 principais: Deus, a reencarnação, que é a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados, a imortalidade da alma e a mediunidade, que é a comunicabilidade dos espíritos. Mas nós fizemos aqui uma lista mais ampla, onde anotamos 15 princípios. Deus, Jesus, Espírito, que são os seres inteligentes que povoam o universo, o perispírito, que é este elemento, né, dos 3 elementos de nossa composição, nós, espíritos, o corpo físico, né, que nós utilizamos, e nós, espíritos. Então, o perispírito é esse elemento, esse corpo sutil que faz essa fusão entre o espírito, que somos nós, essa sutileza, e o nosso corpo grosseiro, de carne, material. Então, esse elemento ele é estudado, né, pelo Espiritismo, e não é uma invenção do Espiritismo, porque de muito se fala do perispírito, e em outra oportunidade a gente pode aprofundar. O livre-arbítrio é um dos princípios, porque nós temos essa liberdade de escolha. A evolução, nós somos evolucionistas. Mais cedo conversava com um rapaz que esteve na loja, ele falando de diversas coisas, e ele não acredita, ele ainda não concluiu a respeito da evolução como nós, que temos muito elemento para isso. A lei de causa e efeito, ou causa e efeito, é um dos princípios. A reencarnação, a vida futura, como nós já concebemos, e como a doutrina explica muito bem, a pluralidade dos mundos habitados, na casa do Pai há várias moradas, a imortalidade da alma, que a gente frisou aqui, que está muito clara nessa parábola que nós vamos conversar sobre, a imortalidade da alma, o plano espiritual. Olha só, Jesus falando, quando cita dessa passagem do rico e do Lázaro, ele fala da vida futura, ele fala da imortalidade, Jesus fala do plano espiritual. Olha só, quantas coisas. Jesus fala da pluralidade dos mundos habitados, na casa do Pai há várias moradas, é princípio da nossa doutrina, porque nós vemos Lázaro em outro mundo, então, no lado espiritual, nós vemos Lázaro, o rico e o Lázaro, neste princípio, imortalidade da alma, vida futura, está aí bem claro, porque eles estiveram aqui e, quando desencarnaram, foram para o plano espiritual, então nós entendemos muito bem a vida futura, nós entendemos o plano espiritual, como é do outro lado, como as coisas se dão. A mediunidade, nós aprofundamos nessa comunicabilidade que é possível, e a influência dos espíritos na nossa vida e a ação dos espíritos na natureza. Esses são princípios que nós listamos. E a parábola do rico e do Lázaro, só revendo, eu sei que muitos já a conhecem, havia um homem rico que vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, da mais alta qualidade. E ele vivia, esse rico, todos os dias,
regalada e esplendidamente. Todo conforto, servos, do bom e do melhor, um palacete. Essa era a vida do rico. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta do rico. Esse Lázaro, o pobre mendigo, desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. Enoades, olha só, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então ele, o rico, Noades, o que é isso? Uma localização no plano espiritual desagradável, semelhante a umbral que a gente fala em alguns momentos, um local de sofrimento, de tormentos, de prantos e ranger de dentes. Então, no Hades, ele ergueu os olhos. Ainda bem que teve essa possibilidade. Então, continuemos. Aconteceu, né, que o pobre morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Olha a diferença. O rico foi para um local de sofrimento, o pobre para o seio de Abraão. O que é o seio de Abraão? O seio de Abraão, no mundo espiritual, um local semelhante ao céu. Então ele foi, no seu retorno à pátria espiritual, o Lázaro foi, vamos dizer assim, para o céu. Então, observamos já essa situação. O rico clamando a Abraão, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda Lázaro molhar na água a ponta do seu dedo e me refrescar a língua, porque estou atormentado, sedento, queimando nessa chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Vamos observando a parábola. Olha só, mais algo destacado, que nós vamos daqui a pouco falar detalhes por detalhes. E, além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós. Pai Abraão disse a ele, o rico, que ele já tinha recebido os bens, Lázaro somente chagas e males, e falou aqui da impossibilidade de ser molhada a língua dele naquele momento, porque existia um abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Então, fiquemos bastante atentos a essa passagem, que nós vamos ter todo o esclarecimento sobre ela, tá bom? E disse ele, rogo-te, pois, ó Pai, que mandes à casa de meu pai um enviado, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Olha só, ele pedindo, ele sentindo já a continuidade da vida, a lei de causa e efeito, como as coisas estavam se dando, pedindo para que os irmãos dele recebessem esse emissário para avisar eles. Mas Abraão disse, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele, não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-ia. Porém, Abraão lhe disse,
se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão que algum dos mortos ressuscite. Tampouco acreditarão na imortalidade da alma. Vão achar que é um fantasma, que estão assustando eles, e não vão acreditar no que esse emissário lhes disser. Eles não acreditam na mensagem, que já está acessível a todos. Então, o ângulo interessante que a gente vai aprofundando nessa palavra. Já de pronto, a gente conclui que os problemas, queridos, eles não estão na riqueza. E nem vamos aqui aprofundar também sobre a prova da pobreza e da riqueza. Mas, rapidamente, a gente coloca que as tentações, que a fascinação da riqueza exerce, então isso constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a prova da pobreza. Então, é o supremo excitante do orgulho, do egoísmo, da vida sensual, de sobrepor o outro, porque tem dinheiro. Então, é algo que a gente destaca a princípio. Mas a riqueza tem a sua utilidade providencial. Com o poder financeiro, as pessoas podem ajudar muito mais no controle da pobreza, nos investimentos na área científica. E um detalhe que a gente esclarece: não há condenação para o rico simplesmente por ser rico. Mas os problemas estão na ação. Então, ricos e pobres são espíritos em provação. A indulgência é uma prova dura. Então, a prova da pobreza é dura. E a riqueza é uma prova perigosa. Mas se a riqueza ela houvesse constituir obstáculo à salvação dos que a possuem, Deus, que a concede, teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição, sem apelação nenhuma. Então, o problema, repetindo, não é a riqueza, mas sim a conduta. Porque a gente lembra de uma passagem também importante, conhecida de todos. Aliás, são duas as passagens, né, para a gente deixar bem claro como as coisas são individuais. Dois ricos. O moço rico, na passagem do moço rico, que Jesus pede que ele abra mão de todos os bens para segui-lo, e aquele moço teve muitas dificuldades. Ele, mestre, agora não tem jeito. Ele pediu, né, uma moratória, alguns dias. Ele teria que participar de jogos, de competições. E nessa competição, ele veio a desencarnar no acidente com as bíblias. Mas Jesus pediu que ele abrisse mão. E com Zaqueu, recordemos, Jesus foi à casa de Zaqueu, o publicano, cobrador de impostos de Jericó, a cidade mais rica da região. Jesus não pede a Zaqueu que abra mão da fortuna que ele possuía, que muito provavelmente ele tinha mais do que o moço rico. Gerente financeiro, né? A grande cabeça financeira de Jericó, né, que pelos alguns relatos a gente vai estudando, é a cidade comercial da região. Então a gente vê que o problema não está no dinheiro. Mas dentro da parábola, daqui a pouco a gente volta a falar sobre esses pontos,
Os princípios da doutrina, nós falamos em Deus, nós falamos em reencarnação e planejamento reencarnatório. Então, quando nós citamos que havia esse homem rico da parábola, que se vestia de púrpura e de linho, e se tratava magnificamente, que havia o pobre chamado Lázaro, estendido à sua porta, a gente vê aí a reencarnação e o planejamento reencarnatório. Para um, dentro do planejamento reencarnatório, a oportunidade de viver a prova da riqueza. Para outro, dentro do planejamento que ele necessitava, a importância de viver a prova da pobreza. Então, a prova da riqueza e da pobreza, que nós observamos destacada em Deus, com a sua providência, dando oportunidade, né, para todos. E nós colocamos uma questão: por que Deus a uns concedeu a riqueza e o poder e a outros a miséria? Para experimentá-los. Então, para nos experimentar de formas diferentes. Além disso, como o sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem ou vencem. Eu acrescentei esse ou vencem. Mas a resposta da questão 814 coloca, para a pergunta feita, por que Deus a uns concedeu a riqueza e o poder e a outros a miséria? Então, para experimentarmos e ajudar, naturalmente, com isso, na nossa evolução, porque nós somos evolucionistas. E para essa evolução se cumprir, Deus tem ações diversas, adequadas para cada um de nós. Quando a gente destaca, e eu tinha falado rapidamente lá no início, quando falei, trouxe os princípios da doutrina. Então, quando nós falamos de um dos princípios da doutrina, que é a imortalidade da alma, e no trecho da parábola, morreu o pobre e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. O rico morreu e teve o inferno e sepulcro. Ambos vivos, continuidade da vida, imortalidade da alma, é citação bíblica, anotação de Lucas 16. Então, ambos morrem, o corpo físico, mas o espírito continua. O rico, levado para o inferno, a situação que ele vivia, o estado de espírito. André Luiz, em Nosso Lar, é um desses exemplos. Quando desencarna, também vai para o Hades, vai para o umbral. Lá permanece um bom tempo, até fazer por onde, levar os pensamentos, orar, ser recolhido e retirado para continuar sua trajetória. Morreu o pobre e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Então, para esse bom lugar, um lugar de equilíbrio, de harmonia, de boas pessoas, ele lá bem vestidinho, tranquilo espiritualmente, com aquele semblante bom, por ter feito bem. Bernardinho é um dos personagens que Kardec anotou para nós na obra O Céu e o Inferno, quando ele trata dos espíritos felizes. E Bernardinho, vira e mexe, eu lembro da história dele. Ele, ao contar a sua história, ele fala do quanto ele sofreu, escravo que era, vendo sua mulher ultrajada, suas filhas no mesmo sentido, seus filhos levados às guerras, sem direito de escolha, e ainda acusados de ter cometido crimes que eles não cometeram, porque a decisão não dependia deles. Então, e ele falou que suportou tudo com fé, em paz, em harmonia. E este
irmão, quando desencarna, ele, pelo bom trabalho feito, ele consta entre os espíritos felizes. Imortalidade da alma. E coloca lá, quando levantou os olhos para o alto e sorriu, viu Abraão e Lázaro no seu seio. Gente, está muito clara aí a importância da lição e a imortalidade da alma. Jesus que deixou essa mensagem na passagem do rico e do Lázaro. E o esclarecimento do Livro dos Espíritos, questão 149. A alma após a morte volta ao mundo dos espíritos, de onde se apartara momentaneamente. Então, o que acontece depois da morte do corpo? Voltamos ao mundo dos espíritos. É isso que a questão fala. E que sensações experimenta? Questão 159. Depende. Se praticou o mal, colherá os frutos desse mal. Se foi justo, as coisas se passam diferentes. Se sente aliviado, de grande peso, não teme nenhum olhar cobrador. Então, voltando, que sensações experimenta? A questão é muito clara. Se praticou o mal, colherá os frutos desse mal. O rico, nessa situação, não fez nada para ninguém, não investiu, não aproveitou das possibilidades. Se foi injusto, as coisas se passam diferente. No caso, Lázaro soube passar muito bem, resignado, compreensivo dos desígnios do Pai. Viveu bem esse momento. Então é a lição que chega para nós, que acreditamos na imortalidade, na vida futura, na continuidade da vida, mas na lei de causa e efeito. Não tem como a gente se desvincular da lei de causa e efeito. Então, o poder e o respeito que um homem usufrui na Terra dão-lhe alguma supremacia no mundo dos espíritos? Questão 275. Se o poder, né, essa situação de elevação que podemos e muitos passam na Terra, isso vai dar alguma supremacia no mundo dos espíritos? Quando chegar lá já vai ter privilégio? Não. A resposta é assim, questão 275. Não. Pois os pequenos serão elevados e os grandes serão rebaixados. Lê os Salmos. Então, ainda a questão, a espiritualidade, como é que essa convivência e essa indicação da Bíblia, nos convidando a ler os Salmos. Então, o poder, o dinheiro, o cargo que se tem aqui, fui isso, fui aquilo, vou estar bem. Do outro lado, não. Depende do que se fez. Depende de como usou, aproveitou das oportunidades. Questão 275A. Como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento? Entenderam? Então, não, pois os pequenos serão elevados e os grandes serão rebaixados. Aí continuamos. Como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento? Não sabes que os espíritos pertencem a diferentes ordens segundo os seus méritos? Olha só. Segundo os seus méritos. Pois bem, o maior na Terra pode estar na última categoria entre os espíritos. Vocês se lembram quando Jesus, se referindo a João Batista, que havia sido exaltado pelos seus discípulos, e que ele falou, entre os nascidos de mulher, ele é um dos maiores, mas no reino dos céus é um dos menores? Que lição clara, né, querido? Que lição, por isso que eu falei texto. Quanto mais a relação com os textos, mais a gente compreende. Então, aqui, nesse patamar, nesse nível, nesse estágio, ele é um dos maiores, é o que falou aqui. O maior na Terra pode estar na última categoria entre os espíritos.
ao passo que aquele que o serve poderá estar na primeira. Compreendes isso? Então, o maior, eu coloquei anteriormente, de repente se referindo ao maior nível espiritual, quando eu citei o caso de João Batista. Mesmo assim, Jesus falou que lá ele era um dos menores. Mas o maior que se refere aqui à questão é o maior de poder, o maior de poderio financeiro, o maior de poder político, de ascensão. Ele pode estar, dependendo do que ele fez, do que ele faz, na última categoria dos espíritos. Compreendes isso? Porque ele falou, ao passo que aquele que o serve poderá estar na primeira. É aquela rainha que Kardec lista. A rainha que aqui foi, e ela diz, rainha, eu julguei chegar do outro lado. E ela coloca, que decepção, que tristeza, quando eu cheguei do outro lado e encontrei acima, bem acima de mim, aqueles que eu julgava inferiores, meus servos, pessoas simples, estavam bem acima de mim. Jesus diz, todo aquele que se humilhar será exaltado, e todo aquele que se exaltar será humilhado. Então, quando ele faz essa colocação, todo aquele que se humilhar, ser humilde, pode ter possibilidades financeiras, ser rico, mas se for humilde, será exaltado. Porque nesse mesmo livro, O Céu e o Inferno, que eu citei, Kardec faz as coisas com equilíbrio, bom senso. Ele conta a história da Condessa Paula. Então, a Condessa Paula era uma mulher riquíssima, perfeita, como diz, um modelo completo de beleza física, com elevadíssimas posses financeiras, de uma família de classe elevadíssima. Mas era uma mulher completa moralmente, que ajudava os carentes, os necessitados, exercia a caridade. E ela, ao desencarnar, é recolhida ao estágio dos espíritos felizes. Ela consta entre os espíritos felizes. Então, humilde, foi exaltada. Mas aquele que se exalta, usufruindo do poderio, não ajudando ninguém, será rebaixado. Daí a gente fala da lei de causa e efeito. A cada um segundo suas obras, como Paulo anotou em Romanos 2, 6 e 7, e do livre-arbítrio, querido. Pai Abraão, diz o rico, tende piedade de mim e enviai-me Lázaro, a fim de que ele molhe a ponta de seu dedo na água para me refrescar a língua, porque eu sofro. Então é falado para ele, você teve liberdade de escolha. Queridos, que lição linda, todos nós temos liberdade de escolha, livre-arbítrio. O que nós estamos fazendo com o nosso livre-arbítrio? Porque a lei de causa e efeito é falado para ele. Você, como todos, estamos enquadrados na lei de causa e efeito. E a questão 965, as penas e os gozos da alma após a morte, nada tem de carnal, e por isso mesmo são 1000 vezes mais vivos do que os da terra. Então sente, por isso que ele colocou de arder, de queimar, de estar sedento. Então, olha só, espiritualmente pesa, e pesa bastante. E a pergunta 843,
Tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Queridos, olha que questão, olha que fácil entendimento. Kardec pergunta se nós temos o livre-arbítrio dos nossos atos. E, naturalmente, assim, né? Vem a resposta, olha só. Pois que tem liberdade de pensar, tem igualmente de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina, e nós não somos essa máquina. E temos, naturalmente, essa liberdade de pensar. E vamos obrar, agir. E nós não somos máquina, como diz aí a mensagem. Então, vamos caprichar, porque a lei de causa e efeito também nos envolve. Reencarnação e evolução. O objetivo da encarnação ou da reencarnação, diante da colocação anterior do rico, que passava sede, fome, pedindo para que fosse saciada, molhada a língua dele para ele saciar a sede, mas ele recebeu como resposta: meu filho, lembrai-vos que haveis recebido vossos bens em vossa vida. E Lázaro não teve senão males. Então, houve um planejamento reencarnatório para vocês. Porque todos nós temos esse planejamento reencarnatório. Para todos nós é feito o planejamento. Como foi esclarecido a ele, então, a respeito desse planejamento. Por isso foi dada a resposta: meu filho, lembrai-vos de que haveis recebido vossos bens. Foi tudo planejado direitinho para você vencer e ir adiante. E como é feito esse planejamento reencarnatório? Nós colocamos. Como é feito o planejamento reencarnatório dos espíritos imperfeitos. E vem-nos a resposta: ó, se você está vivendo na Terra, é um espírito imperfeito. Então, o planejamento é feito para todos nós. Estamos em um mundo de provas e expiações. E a passagem por aqui ela é necessária para que possamos corrigir nossas imperfeições, para que nós possamos evoluir espiritualmente. Então, as oportunidades têm esse objetivo. E nós que estamos aqui, todos somos espíritos imperfeitos. Então, o planejamento é feito, nós temos dentro do planejamento o direito de opinar. É lógico, quando eu falei lá do livre-arbítrio, para nós termos o pleno livre-arbítrio, nós temos que trabalhar bastante. Porque nós não temos ainda o pleno livre-arbítrio. Liberdade plena é dado a quem realmente conquistou esse direito. A gente exemplifica, né, como um filho nosso que pede, chega a certa idade: pai, me ensina a dirigir. Aí o pai vai direitinho: pai, me empresta o carro para sair. Não, ainda não. Ainda não. Não está preparado. Aí depois que ele pede, algumas vezes, insiste, eu lembro que eu fazia isso também. Aí a gente, um dia, empresta. Mas o que faz no outro dia rapidinho? Vai lá dar aquela vistoriada. Se amassou, se teve problema, procura saber na rua, sabe de alguém que às vezes vai estar naquele ambiente. Dá uma olhada lá para mim. Se no outro dia as notícias chegarem ruins, se o carro estiver amassado, opa, vem cá. Você não usou bem da liberdade que te foi concedida. Então, você não tem condições ainda de escolha.
o carro, você não terá carro tão cedo. Mas depois, quando o filho vai fazendo por onde, passa alguns meses e tal, aí você empresta novamente. Se ele procedeu direitinho, vai emprestando. Daqui a pouco, o que acontece? Ele nem a chave pede mais. Nem pede mais, já pega lá. Se tem aquela plena confiança, né, mesmo, pode sair. Põe a gasolininha direitinho. Então, livre arbítrio. E essa colocação do planejamento reencarnatório. Então, cada indivíduo, cada um de nós, temos as nossas próprias provas a suportar. Cada um tem a sua. Você vê que ninguém é igual ao outro. Uns têm problemas físicos, outros têm problema financeiro, outros têm problema de enfermidade, uns têm problema em outros sentidos. São situações diversas, não é igual. É porque cada um tem tipo de prova a suportar. E cada um escolhe, elas são escolhidas de acordo com o progresso que precisa ser feito, gente. Entender isso é muito difícil, principalmente quando se tem problemas. Quando está tudo bem, uma maravilha, um mar de rosas. E nós não podemos esquecer, se está tudo bem, vamos aproveitar para o bem, fazer o bem, investir no bem, ajudar o próximo, fazer coisas boas. Assim, quando nós planejamos reencarnar, concordamos com as provas que fazem parte da nossa missão. Mas não é possível, eu não acredito nisso. Eu escolhi uma situação dessa. Para a evolução espiritual. Não se trata, portanto, também de uma imposição divina, mas sim de um comum acordo entre as partes. Então, se faz as coisas direitinho também, chega aqui, capricha, não existe aquela coisa pré-determinada também, destino traçado, não. Com a nossa ação, a coisa pode se dar diferente, a gente pode amenizar muitas coisas. E qual o objetivo da nossa encarnação? Já que nós estamos falando, qual o objetivo? Questão 132. Deus nos impõe a encarnação com o fim de fazer-nos chegar à perfeição. Para uns, queridos, é uma expiação, para outros, uma missão. Por isso que eu comentei situações diferentes. Uns vêm para sofrer, tem que expiar. Desde novo com problemas. Isso não é por acaso. Senão Deus não seria justo. E outros vêm com missão de trabalho, missão diversas. Mas para alcançarem ou alcançarmos a perfeição, temos todos que sofrer as vicissitudes da existência corporal. Passar pelas vicissitudes, viver situações para a gente crescer. Como colocou na parábola, aqui nós estamos aprofundando, esmiuçando essa parábola. No trecho seguinte, depois de todas as abordagens feitas, meu filho, lembrai-vos que haveis recebido vossos bens, e Lázaro somales. E foi colocado para ele, quando ele pediu ser enviado para solucionar o problema. Aí é colocado para ele. Além disso, há para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que aqueles que querem passar daqui para vós não podem, como ninguém também pode passar daqui, desse lugar, para onde você está, e vice-versa. Passar de onde você está para cá e daqui para lá. Mas aí, quando a gente passa por esse texto, como pode? Então, para lá naquele estágio vai ficar para sempre? Não, não é assim. Aí nós vamos no estudo das diferentes ordens de espíritos, entendendo também a pluralidade dos mundos habitados e as diferentes ordens desses mundos, que é um estudo muito interessante. Então, quando nós pesquisamos a respeito das diferentes ordens de espíritos, a doutrina profunda,
Vou da terceira para a primeira ordem, porque na terceira ordem os espíritos imperfeitos, aqueles em que predominam a ignorância, o desejo do mal e todas as paixões más que lhes retardam o progresso. Olha só, essa é a terceira e inferior classe. Predomina a ignorância, o desejo do mal e todas as paixões más. A gente só deseja o mal, a gente vive todas as paixões más. Não estamos buscando sair dessa ignorância, porque fala que predomina a ignorância. Então, muitos de nós já não estamos mais nesse estágio. De repente, estamos entrando aqui na segunda ordem dos bons espíritos. Os seres em que o desejo do bem é predominante. Então, a gente pensa já muita coisa boa. Já saímos dessa só do desejo do mal, da anterior. E estamos pensando já em alguma coisa boa. Quando estiver predominando, né, só o desejo do bem, só pensar no bem e desejar o bem, então nós graduaremos. Na primeira ordem, os espíritos puros, os que já chegaram à perfeição. É isso que foi esclarecido, querido. Para o rico. Aqueles que querem passar daqui para vós não podem, como ninguém também pode passar para aqui do lugar em que estáis. Porque não tem como passar de uma hora para outra. Por isso que ele falou, não pode. Não tem como. De uma hora para outra passar lá da terceira, que é inferior, para o puro, não, tem que se graduando. Isso foi esclarecido a ele. E nós já temos esclarecimento quando nós falamos das reencarnações, da encarnação, que é para a gente avançar, que é para a gente crescer. Entenderam bem esse abismo? Ficou bem claro para nós essa lição. É isso que foi dito a ele. E quando da pluralidade dos mundos habitados, são os mundos que circulam o espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam estações apropriadas ao seu adiantamento. Então, Jesus já tinha falado, capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, meu reino não é deste mundo. Então, se meu reino fosse desse mundo, a minha gente teria combatido para me defender. E deixa lá um ainda. Não é naquela situação, naquela oportunidade. Então, quando Jesus fala na casa do Pai há várias moradas, irmãos, o entendimento que essa parábola traz, é por isso que eu falei vários assuntos, eu lembro da parábola. Porque quando Jesus fala na casa do Pai há várias moradas, aí a doutrina facilita. Mas o rico, eu vos suplico, pai Abraão, enviá-lo à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, a fim de que lhes ateste essas coisas, de medo que eles venham para esse lugar de tormento. Pelo menos o mal rico começou a demonstrar uma preocupação da sua consanguinidade. E olha só como é que ele já estava entendendo a continuidade da vida e a lei de causa e efeito, quer dizer, enviar alguém para avisar os irmãos deles, para eles mudarem o jeito de ser, porque senão eles iriam lá para aquelas tormentas. E foi dito a ele, eles têm Moisés e os profetas. Eu adoro esse trecho. Fico circulando por toda a parábola para chegar nesse trecho. Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O que está sendo dito, gente? Tanto foi dito para o rico, que os irmãos deles, como os demais, tinham uma mensagem já, que falava de bom proceder, que falava de consequências, uma mensagem que falava
né, que tem que amar, que ajudar o próximo, porque senão... Então, para nós, é para nós a mensagem também, não é só para os outros, é para nós principalmente. Temos a mensagem espírita, que nos fala a respeito dessas coisas. Nós temos o Evangelho de Jesus, que chega até os nossos dias, que nos convida a um bom proceder. Então, com esses esclarecimentos, nós não temos desculpas. Eles têm Moisés e os profetas que os escutem. Se eles não escutam Moisés e os profetas, então nós temos a mensagem espírita, que o espiritismo é a ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos. Então, o espiritismo trata da nossa natureza, nossa origem e o nosso destino, bem como das relações com o mundo corporal. A doutrina diz que reconhece o verdadeiro espírita como verdadeiro cristão pela transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as más inclinações. Lições que a gente assimila e aprende com doutrina espírita. É a fala, nós já temos tudo isso, eles têm Moisés e os profetas, que os escutem, que fora da caridade não há salvação. Então a gente vai trabalhando essa caridade, a gente vai colocando a caridade como uma ação em nosso dia a dia, entendendo o que é caridade, muito mais do que uma doação, né, que a gente faça de um mantimento ou de uma esmola. Não, a caridade é muito mais do que isso. Doar de nós, levar uma mensagem, um abraço, se fazer presente. Então, espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades são encontradas no cristianismo. Então, amai-vos é esta mensagem que chega para nós. Reflitamos sobre essa mensagem. O que se trata? O que é isso? Qual é essa proposta? Instruí-vos. Então, para nós andarmos com um sentimento elevadíssimo e o aprendizado, que eu falei lá no início, que vai nos trazendo muita coisa para o reservatório de conhecimento. Então, diante de toda essa abordagem, dessa oportunidade, nós pedimos a Jesus que nos faça instrumentos de sua paz. Onde houver ódio, que levemos o amor. Onde houver ofensas, o perdão. Discórdia, a união. Onde houver trevas, a luz. Onde houver erro, que levemos a verdade. Onde houver desespero, a esperança. Onde houver tristeza, a alegria. Onde houver dúvidas, levemos a fé. Mestre, faça que procuremos mais consolar que ser consolados, compreender que ser compreendidos, amar que ser amados, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é morrendo que se vive para a vida eterna. Queridos, muita paz, a alegria de estarmos aqui juntos, e paz em nossos corações. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Nós te agradecemos muito, Marquinho, por você nos trazer essa explanação maravilhosa. Isso foi tão importante na noite de hoje. Isso nos trouxe tantas reflexões e em pouco tempo você nos faz refletir tanto e nos indica os livros para pesquisarmos tudo isso que você está trazendo para nós, mostrando que você falou aí, amai-vos e instruí-vos. Maravilhoso, tá, Marquinhos? Nós estamos assim, os nossos irmãos todos estão vibrando por esses momentos e ficarão na nossa consciência essa responsabilidade, que é muito importante. Muito obrigada, tá, meu querido? Um abraço, eu que agradeço pela oportunidade. E nós também te agradecemos muito.
Então, convocamos nossos irmãos, depois que você já fez essa página e essa oração de São Francisco tão maravilhosa, mas nós vamos nos unir mais uma vez com todos esses irmãos que nos acompanham, quem puder depois assistir, e então vibremos em amor e positivamente para que haja sempre a paz em nossos corações. Agradecemos pelos momentos que passamos e que sirva de muito ensinamento na nossa vida diária, no nosso contato com as pessoas. Agradecemos a Marquinho por esse belíssimo estudo e que possamos, durante muito tempo, estarmos sempre refletindo em tudo que ele nos trouxe. Agradecemos a Jesus, a Deus e a nossa mentora Zilda Gama, e que nos abençoe ainda mais uma vez. Fique conosco, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Audio Jungle.